Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, sobretudo nesse período de tantas turbulências e tantas angústias que mexem com a gente. Quem é que está conseguindo dormir direito depois de ser atingido por todo tipo de imagem que a gente vê pelos meios de comunicação? E as tensões continuam numa escalada crescente. Ontem o governo norte-americano pediu para que os cidadãos norte-americanos saíssem de Moscou imediatamente. Isso é uma medida muito emblemática, muito enigmática, né? Muito preocupante também, porque quando eles fazem isso, duas coisas podem estar por trás dessa tomada de decisões, né? Uma é uma preocupação com os cidadãos mesmo, por conta de alguma hostilidade dentro da Rússia, ou é uma prevenção em função de um conflito de escala maior. Um bombardeio realizado ali, atingindo as capitais mais importantes dos países ali envolvidos, né? Então são muitas questões, eu vou conversar com vocês sobre isso. Se esse período é um período para a gente tratar dessas questões da Ucrânia, ou se eles poderiam ser utilizados também para a gente perceber o que está acontecendo no nosso entorno. E a nossa indignação, ela tem que ser pautada pela mídia, a gente só tem que ficar indignado com as coisas que nós estamos vendo agora e depois, quando isso tudo passar, voltaremos para a normalidade? E que normalidade é essa, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui, conheça os nossos outros vídeos. Para se inscrever é muito fácil, é só dar o clique no símbolo que está aparecendo aí. Se você gostar dos nossos vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, porque é muito importante, mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E esse período está um período muito confuso para todos nós aqui no Brasil, porque nós estamos aqui envoltos a uma atmosfera absolutamente emocional e racional também, racional, né? E o aspecto emocional nós não conseguiremos distinguir ou separá-lo da questão racional. E nesse ambiente emocional fica às vezes muito difícil você colocar alguns pensamentos mais ligados a algum tipo de razão. O que está acontecendo? Hoje teve um artigo muito interessante, está em vários jornais, do Joelmir Tavares. O título é esse aqui, vou ver se dá para colocar para vocês aqui, acho que dá, né? Bom, diz ele: guerra confunde direita e esquerda no Brasil em embates ideológicos. Bases de Bolsonaro e Lula divergem internamente sobre posição no conflito, que embaralhou certezas e interesses na política local. Gente, não é um embate ideológico que nós estamos vendo aqui, não é um debate ideológico contra a direita internacional ou a favor da esquerda universal, ou a favor da esquerda universal contra a direita universal, não. Quem está se ferrando no meio dessa história é o povo ucraniano. O povo ucraniano ele está ali naquela condição de joguete, de superestruturas, de superinteresses. E por que eu digo isso? Porque a nossa opinião aqui, já comentei com vocês, infelizmente, ela não tem peso. Por mais que as pessoas queiram romantizar em cima disso, gente, não vai ser possível, a gente não vai conseguir alterar essa lógica do conflito que está acontecendo. Por uma simples razão. Se você raciocina como todos nós aqui terráqueos, pelos nossos valores morais, éticos, respeito a direitos humanos, a propriedade, a princípios constitucionais, você está num mundo que não é o mundo de quem toma decisões. Quem toma decisões nessa superestrutura leva em consideração o pragmatismo, o seu desejo de fazer uma coisa ou de não fazer essa coisa. E eles não vão levar em consideração a nossa opinião. Por mais que se faça protestos contra Putin, ele está determinado a fazer aquilo que ele se propôs. Quando eu falo isso, é um apoio a Putin? Não, eu não apoio Putin, ele não é de esquerda, vamos lembrar isso também, né? E não apoio nenhum tipo de atrocidade, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de morte, nenhum tipo de aviltamento de algum tipo de injustiça. Porque quando você defende direitos humanos, você não vai ficar defendendo direitos humanos por um lado e não defender para outro. Ou você tem princípios ou você não tem princípios. Então as cenas que eu recebo também da Ucrânia são cenas que me deixam bastante revoltado também. Eu não quero ver nenhum tipo de morte, nenhum tipo de... Gente, eu me envolvo às vezes em conflito. Uma vez tinha uma ponte Rio-Niterói, estava quase parada toda, né? Porque tinham dois caras que bateram o carro lá no centro, no vão central. Eu desci do meu carro e fui lá apartar a briga, para fazê-los ali entender que tinha que desbaratar aquilo ali para poder ir embora. Só falando uma coisa também, num aspecto pessoal, eu não gosto muito de comentar isso, gente, porque, enfim, são questões que não são para ficar propagandeando, mas em função de repente,
motivar algumas pessoas a fazerem a mesma coisa que eu fiz e faço, né? Eu vou dizer aqui para vocês o seguinte: eu sou voluntário do Alto Comissariado da ONU para Refugiados há mais de 15 anos. Eu já empreguei refugiados lá no Lapa Café, minha empresa que está fechada agora, né, de várias nacionalidades sem ver perfil ideológico. Eu abriguei venezuelanos, sírios, colombianos, togoleses, congoleses, haitianos, enfim. E aprendi muito do ponto de vista geopolítico, os problemas locais dessas pessoas todas, os que fizeram né, essas pessoas virem para o Brasil. Entender as suas religiões, as suas particularidades, os seus hábitos, enfim. Você ter que preparar a sua empresa para receber pessoas que vêm de um outro mundo, né, que irão conviver com os nossos funcionários, é um negócio complicado e por isso eu fiz uma cartilha para a ONU, para o Alto Comissariado aqui no Brasil, para empregadores, orientando como é que eles têm que lidar com essas questões, alguns feriados religiosos, alguns que não comem carne de suíno, carne de porco, como é que você... São muitas questões. E eu aprendi que a violência ela está espalhada por todos os lados e que há uma seletividade da violência que é exposta para a gente. Mais uma vez, eu não estou defendendo a violência de agora, eu estou querendo que esse momento aqui ele sirva para que a nossa indignação presente ela não se apague, que a gente continue indignado, não só contra essas violências, essas atrocidades, mas as outras que estão invisibilizadas, né? O povo ucraniano está no meio desse embate todo e os prognósticos são imprevisíveis. A gente tentar adivinhar o que vai acontecer é um exercício de futurologia muito grande. Mas hoje tem uma coluna aqui do Hélio Gaspari, também em vários jornais, que ele diz o seguinte, ele dá um toque aqui para a gente ficar atento no que pode acontecer. Hungria, 1956. A repulsa dos Estados Unidos e das nações europeias diante da invasão da Ucrânia honra uma nova ordem mundial, mas o estímulo à resistência armada deve levar em conta um mau precedente. Em 1956, o povo húngaro foi estimulado para rebelar-se contra a invasão soviética, deixado à própria sorte. O primeiro-ministro Henri Nagy asilou-se na embaixada da Iugoslávia, foi deportado, devolvido e acabou enforcado. O que vocês acham que pode acontecer com o líder ucraniano? Gente, tem alguém pensando em paz nesse momento? Quem está pensando em paz joga armas lá para a Ucrânia, para o povo ucraniano ficar enfrentando um exército? Esse povo vai lutar até a morte? É isso que resolve a situação toda? Isso não era para ter sido evitado anteriormente? Mais uma vez, quando eu digo isso, eu estou tomando partido, eu estou explicando o que está acontecendo, mas infelizmente nós estamos nesse ambiente aqui no Brasil de muitas incompreensões, né? E quando a gente fica muito chamado, né, tragado para esse tipo de situação, já passamos pela pandemia e agora a gente vai vendo que enquanto estamos discutindo, acho que está dando para vocês verem aí, enquanto a gente fica discutindo os assuntos importantes lá de fora, né, aqui os gangsters vão agindo. Privatização da Eletrobras corre contra o tempo para buscar 25 bilhões de reais. O que o Bolsonaro fez aí, inclusive, né, durante esse período todo? O Brasil está entrando nessa discussão como que ator no meio dessa história toda. A única coisa que ele fez de lá para cá foi baixar o imposto de importação de jet ski. Esse é o líder que nós temos aqui. E, enfim, o assunto está muito polêmico, as pessoas querem que você tome uma atitude emocional, você tome partido, e eu me recuso a simplesmente tomar partido em uma única situação. Como militante de direitos humanos, eu quero tomar partido em todas as questões, e não só essa. E não tem essa de prioridade, gente. Mas não é o momento de você falar em outras crises. Não é o momento, não. Quando é que é o momento de você reclamar contra a infração de direitos humanos, a morte de crianças, a fome que mata centenas de milhares de crianças? Quando é que é o momento da gente se ocupar com isso? Quando é que é o momento da Globo News ficar fazendo especiais um atrás do outro, das outras redes de TV, da mídia, do mundo europeu todo, dos Estados Unidos? Quando é que é o momento para a gente cuidar disso? Eu vou colocar aqui para vocês algumas situações, gente. Primeiro colocar aqui a frase do Martin Luther King, né? Martin Luther King. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Ou a gente é honesto com a gente mesmo, né? E a gente tem uma postura permanente, ou então nós somos apenas macacos de auditório.
a gente protesta quando tem uma situação e não se interessa em mais nada do que está acontecendo no mundo. A gente fica indignado, a gente demoniza um, demoniza outro e as coisas vão seguindo como se nada tivesse acontecido. Então eu sugiro para você que está efetivamente muito envolvido emocionalmente com essas questões e cobra dos outros posturas, que você também fique atento ao que está acontecendo. Não se esconda, não. Procure conhecer, procure se enturmar com alguns assuntos, procure saber o que está acontecendo aqui no Iêmen, que está 6 anos cercado pela Arábia Saudita, com apoio da França, Estados Unidos, Inglaterra, recebendo armas do Brasil, armas que lugar nenhum elas são consideradas como equipamento para ser aceito por conta do desastre que ela proporciona, a forma aviltante que ela causa dor e sofrimento, enfim. Mas todas essas nações estão abastecendo a Arábia Saudita para que eles massacrem o povo do Iêmen, que não tem força aérea, né? Então é aquela luta, eles vão bombardeando, vão gastando todos os equipamentos dele. E quem é que está preocupado com isso? Gente, isso aqui foi um míssil que atingiu um ônibus. Eu não mostrei nosso vídeo anterior, nosso papo anterior, mas vou colocar aqui só um trechinho aqui, eu selecionei só um trechinho aqui, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo, tá? Vamos lá. To be an appropriate military action, it has promised to investigate. As more parents prepare to weep. Isso aqui, gente, é o enterro de 40 crianças foram enterradas ali nessa situação. Eu, quando uso essas expressões, a gente tem um bloqueio aqui na plataforma, né? Que é natural, enfim, é a regra, enfim. Então eu peço a vocês para ajudar a compartilhar esse papo nosso aqui e compartilhar o outro anterior também, que também sofreu o mesmo tipo de situação, né? Então, se você puder, evidentemente, se você se conectar, se você estiver concordando com a minha linha, evidentemente. Eu estou fazendo meu papel aqui. Eu acho que não dá para pular nesse barco e ficar gritando, fora Putin, assassino, genocida, E, primeiro, que isso não resolve nada. E segundo, que essa é uma posição absolutamente induzida por esse momento todo que a gente está assistindo. Volto a frisar. Isso significa que eu estou apoiando o senhor Putin e as atrocidades? Evidentemente que não. Enfim, mas como eu digo para vocês, quando você está num ambiente muito tomado pela emoção, é muito difícil você chegar e fazer alguns alertas, né? Mas vamos aqui convidar algumas pessoas para reflexões, né? Eu peguei algumas cenas aqui, mas se você pesquisar crianças ou colocar em inglês, né, Iêmen, vocês vão ver o que está acontecendo lá. Foto aqui uma revista Veja fez uma matéria um tempo atrás, ó. Novembro foi o mês com mais mortes no Iêmen em 2 anos. Uma matéria que fica ali largada e pronto, né? Gente, são muitas imagens, muitas situações. Aqui é a matéria. ONU denuncia crimes de guerra cometidos pela Arábia Saudita e Estados Unidos no Iêmen. Os Estados Unidos cometendo crime de guerra contra a criança. Onde é que teve gente fazendo manifestação? Isso significa que eu estou passando o pano para o Putin? Você conclua, né? Se eu estou achando, as pessoas que estão fazendo essa interpretação. Gente, eu poderia aqui colocar milhares de cenas aqui, tá? Mas eu estou colocando essas aqui, eu não gosto de fazer isso, mas só para vocês verem que não é a ficção. Você não fica indignado com esse tipo de situação, não? Pois bem, eu fico. E aqui o causador principal, né, o príncipe saudita, que vai ser recebido aqui no Brasil pelo Bolsonaro, e que frequenta o G20, e que compra armas, e que não sofre bloqueio. A Arábia Saudita não sofre bloqueio de petróleo, os navios trafegam para cima e para baixo, bloqueiam os portos ali do Iêmen, o povo do Iêmen não recebe comida, não recebe água, não recebe medicamentos, eles estão morrendo, 23 milhões e meio de cidadãos estão passando fome, mais de 100 mil crianças mortas de fome nos últimos 2 anos. E aí, enfim, isso não é para a gente discutir agora? Quando é que é para a gente discutir essa situação? Né? Então vai ser recebido aqui há uma identidade, né, entre algumas pessoas do mundo, né? O príncipe saudita aqui foi que mandou matar, esquartejar um jornalista que estava levantando algumas críticas em relação a tudo isso que eu falei para vocês. Os armamentos, as vítimas fatais, enfim. O evento que está acontecendo agora, o evento ou guerra, né? Vamos chamar de guerra, ele é de menor importância? Não. Não tem equivalência, gente. Todos esses problemas são problemas para a gente tomar conhecimento. E eu volto a falar com vocês aqui. É impressionante como é que existe um cinismo. Pessoas que representam esses estados vão lá na ONU e falam direitos humanos, que o Estado agressor, não sei o quê. Enfim,
esse pessoal deveria ser desmascarado também, né? Tem muito mais genocida no pedaço do que vocês podem imaginar, do que a nossa vã filosofia pode imaginar. Ainda bem que muita gente que está chegando aqui no nosso portal está entendendo isso, está se identificando com as coisas que eu estou dizendo aqui, os alertas, enfim, eu vou continuar nisso. Felizmente, eu estou torcendo também, né, embora eu saiba que não vai ter um efeito prático, dessa história terminar o mais rápido possível. Os prognósticos é que isso vai ter um fim, para o bem ou para o mal. Eu espero que tenha um final para o bem, se bem que para o povo ucraniano não existe situação nesse momento que possa representar uma salvação, uma situação de libertação absoluta. Eles estão ali numa situação muito complicada e quem joga esse jogo, quem determina o que vai acontecer com esse povo, não está se importando com o povo, não. Iludidas são as pessoas que acham que a nossa visão moral, a nossa visão ética, a nossa visão civilizacional mexerá em um átomo dos atos desses personagens que comandam o nosso planeta. Gente, eu fico por aqui, espero não ter chocado vocês muito no nosso papo de hoje, mas, enfim, eu me propus a estar aqui conversando com vocês honestamente e eu vou continuar assim e vamos seguir em frente, tá bom? Um grande abraço, até o próximo encontro.